Bem-vindo a mais um capítulo de nossa jornada pelo conhecimento. Hoje, mergulharemos na Lei do Progresso, explorando as perguntas 769 a 785 de O Livro dos Espíritos. O progresso humano é inevitável, mas de onde ele vem? Será que avançamos apenas pelo aprendizado externo? Ou há em nós uma força natural que impulsiona essa evolução? Nesta reflexão, desvendaremos como o desenvolvimento intelectual se relaciona com o progresso moral e por que, muitas vezes, as sociedades mais avançadas tecnologicamente ainda enfrentam grandes desafios éticos. Descubra também os obstáculos que retardam a evolução da humanidade e como, mesmo diante das crises, o bem sempre encontra um caminho para florescer. Prepare-se para expandir sua compreensão sobre a marcha do progresso. Vamos juntos nessa jornada. Mas claro, antes de iniciarmos, vamos para outra mensagem do nosso querido Chico Xavier. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência é, com certeza, uma das maiores virtudes. Vamos sim, para as perguntas. Pergunta 779. O homem tira de si mesmo a energia progressiva, ou o progresso, não é mais do que o resultado de um ensinamento. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira, é então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir, pelo contato social. A de número 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Ver item 192, 365. Questão 780. A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Questão 780. B. Como se explica então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se de inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Ver itens 365, 751. Pergunta 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Pergunta 781. A. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que pretende deter. Pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que pretende deter. De 82. Não há homens que entravam o progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo, porque o veem segundo o seu ponto de vista e frequentemente onde ele não existe? Pequena pedra posta sob a roda de um grande carro sem impedi-lo de avançar. Pergunta 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento que resulta da força das circunstâncias, mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos a tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Comentário de Kardec. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, ele as derruba com todos os que a querem manter, e assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência, ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe, nessas comoções, mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais, mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que do mal fazem surgir o bem.
São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera, depois de a haverem revolvido. 184. A perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal, e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal, para fazer-lhe compreender a necessidade do bem e das reformas. Pergunta 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que por sua vez incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo, modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que além do gozo dos bens terrenos existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Vide Egoísmo, capítulo 12. Comentário de Kardec. Há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e entretanto não marcham juntos, o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados o primeiro recebe em nosso século todos os estímulos desejáveis, e por isso atingiu um grau até hoje desconhecido. Seria necessário que o segundo estivesse no mesmo nível. Não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás com os de hoje, teremos de ser cegos para negar que houve progresso moral. Por quê? Pois, a marcha ascendente da moral deveria mostrar-se mais lenta que a da inteligência. Porque não haveria entre o século XIX e o 24º tanta diferença nesse terreno como entre o 14º e o 19º. Duvidar disso seria pretender que a humanidade tivesse atingido o apogeu da perfeição, o que é absurdo, ou que ela não é moralmente perfectível, o que a experiência desmente. Nota: como se vê, por este comentário de Kardec e pelas explicações dos espíritos, a que ele se refere, o espiritismo reconhece a necessidade desses motivos periódicos de agitação natural, quer dos elementos, quer dos povos, para a realização do progresso. Mas os admite como fatos naturais e não como criações artificiais a que os homens devam dedicar-se, em obediência a doutrinas revolucionárias. O que ele ensina é que o homem deve colocar-se, nesses momentos, acima de seus mesquinhos interesses pessoais para ver em sua amplitude a marcha irresistível do progresso, auxiliando-a na medida do possível.